Olá, boa noite, pessoal. Quem já está aqui acompanhando a gente, estamos entrando em ciminha da hora, 20 horas em ponto. Vamos ver quem que vai entrar agora aqui para nós. Quem que vai dar uma boa noite. Bom, por enquanto não tem ninguém olhando a gente. Opa, entrou alguém aí. Ô Joaquim, boa noite, o primeiro a chegar aí. Tudo bem com você? Como foi de final de semana? Deu para descansar um pouquinho? Oi, Cida, boa noite. Tudo bem? Como é que foi final de semana? Beth, boa noite. Cláudia, tá boa, Cláudia, a família. Oi, Elka, tudo bem com você? E aí, turma, como é que foi esse final de semana? Deu para descansar? Bom, pais de filhos pequenos não descansam, né, Thales? Não, não tem descanso pra gente, não. Não tem. E eu trabalhei final de semana todo, então estamos aqui. Oi, Marissônia, boa noite. Oi, Reinaldo. Tudo bem com você por aí? Que bom, que bom. Tá todo mundo entrando. Rogério, boa noite. Oi, Edna. Tudo bom com você? Então, pessoal, como estamos aí, Renato? Tudo bem, Renato? Como é que você tá? Ô, Claudiomir, tudo bem por aí também? Ah, Cida, que bom. Graças a Deus que tá tudo bem, né? Devagarinho a gente vai ficando bem, de algum jeito. Oi, Elka. É para fazer vibração? Estão caminhando. Que bom, Cláudia, que bom. Que estão caminhando. Que você está caminhando, a gente já fica um pouco mais aliviado, né? Oi, Carla. Boa noite. Tudo bem com você? Ô, Michele, você acabou sua faxina agora, pelo amor de Deus. Isso é hora de acabar a faxina? É o único dia, né, às vezes, para fazer? Não tem muito jeito, né? Oi, Luciana. Boa noite. Oi, Clóvis. Tudo bem com você? Viviane. Tá boa, Vivi? Como estão as coisas? Oi, Mari. Boa noite. Tudo bem por aí com a criançada? Espero que sim, né? Eles sempre são um barato, né? Oi, Silvana. Tudo bom? Como é que você tá? O Luiz. Ana Cláudia, tudo bem com você? Espero que tudo esteja bem por aí, com todo mundo. Vamos aqui já se preparando, né, para a gente poder estar junto aí nas nossas orações, nas nossas vibrações. Vão colocando aí no chat também quem que precisa fazer vibração para o Thales estar aí já começando a pensar nisso. Já a gente vai criando aí uma energia de vibração, né? Então, pessoal, vão deixando seus likes aí. Isso é papel do Reinaldo, né? Mas como ele não falou, eu estou falando agora. O Clóvis também gosta sempre de falar. Deixa os seus likes aí, gente. Isso é bom. Ai, que bom, Sil, que tá tudo certo. É um domingo à noite, tá mais sossegado, né? Hoje eu tô achando que o dia tá mais ameno, as pessoas estão um pouco mais tranquilas. Tivemos uns dias mais agitados aí, mas parece que tá tudo um pouquinho melhor, né? Ah, garrafa de água pronta, que bom. Reinaldo aí com a turma dele, olha lá, Thales, já veio uma turmona aí Boa. para nossas vibrações do final aí. Oi, Luciana. Tá bom também, tudo bem com você, né? Thales daqui a pouco aí vai vibrar junto com todos, com todo mundo, né? Vamos fazer a nossa parte aqui. Vamos procurar fazer com muito amor, com muita tranquilidade, né? Para quem for chegando aí. 8h05, já deu? Não, tá cedo ainda. É, 8h05. Acho que eu já vou começar, né? A fazer a nossa leitura, fazer a nossa abertura aqui para a gente poder já ir se concentrando. Oi, Leda, boa noite. Tudo bem com você? Espero que você tenha passado também. Como assim, espero que todo mundo tenha tido um excelente final de semana. Ontem nós tivemos o trabalho de cura, foi bem gostoso também. Espero que tenham. Quem foi lá, espero que tenha aproveitado bem, para que tenha aí esperado, recebido aqui
aquilo que precisava, né? Ô, Márcia, tudo bem? Tá bom, vamos fazer sim. O Thales vai fazer uma vibração bem gostosa para ele, tá bom? Para que todo mundo fique bem, para os desencarnados também. Essa vibração vai ser bem legal para todo mundo. Bom, vamos começar aqui então. Eu vou ler uma pequena reflexão sobre a palestra da noite. A palestra de hoje, ela fala sobre o trabalhador divino. Eu achei um tanto quanto complexo pensar sobre isso, né? E o nosso papel dentro disso. Oi, Cleusa, tudo bom? Oi, Úrsula, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos lá. Dentro desse pensamento da palestra de hoje me veio essa reflexão, né? Chama-se Indagações do Cotidiano, do livro Sinal Verde. Eu gosto muito desse livrinho para reflexões. Então vamos lá. Você acredita na vitória do bem sem que nos disponhamos a trabalhar para isso? Admite você a sua capacidade de errar a fim de aprender? Ou acaso se julga infalível? Se estamos positivamente ao lado do bem, que estaremos aguardando para cooperar em benefício dos outros? Nas horas de crise, você se coloca no lugar da pessoa em dificuldade? E se a criatura enganada pela sombra fosse um de nós? Se você diz que não perdoa a quem lhe ofende, porventura, crê que amanhã não precisará do perdão de alguém? Você está ajudando a extinguir os males do caminho ou está agravando esses males com atitudes ou palavras inoportunas? Irritação ou amargura, algum dia, terão rendido paz ou felicidade para você? Que mais lhe atrai na convivência com o próximo, a carranca negativa ou o sorriso de animação? Que importa o julgamento menos feliz dos outros a seu respeito, se você traz a consciência tranquila? É possível que determinados companheiros nos incomodem presentemente? No entanto, será que temos vivido até agora sem incomodar alguém? Ou ninguém? Isso é profundo, hein? Você acredita que alguém pode achar a felicidade admitindo-se infeliz? E assim, né, com os corações plenos, com as mentes totalmente voltadas para o nosso momento aqui de início desse evangelho, tranquilizando nossas mentes, preparando o nosso corpo físico para esses momentos, nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração. Vamos então nos preparando para receber tudo aquilo que viemos buscar, agradecendo pelos nossos lares, pelo nosso alimento, pelas nossas vestes, pela nossa família, pelo nosso trabalho. Agradecer por todos os aprendizados que temos tido. Agradecemos pela oportunidade de termos chegado até aqui. E agradecermos pela vida, porque através dessa vida podemos fazer o nosso melhor papel. Através da vida, podemos trabalhar rumo à perfeição e fazer a nossa parte junto à humanidade. Agradecer pelo plano espiritual, que sempre nos acolhe, que sempre conosco está, por esse plano de luz, pelo Mestre Jesus na nossa vida. Agradecer pela oportunidade de a cada dia utilizarmos estes ensinamentos em prol da humanidade, dos nossos próximos e nosso próprio benefício. E que assim, preparados e plenos, que o plano espiritual possa neste momento nos abençoar, que eu possa ter as melhores palavras de que cada um necessita e que juntos possamos formar uma corrente de luz para recebermos Jesus em nossos lares, o plano espiritual, e que possamos emanar essa luz a todos aqueles que tanto necessitam. E que assim, plenos de amor e da luz do Mestre Jesus, vamos iniciando este Evangelho. Nesta noite, que Deus Pai nos abençoe e nos ilumine agora e sempre. Que assim seja. Boa noite para quem está chegando agora, para quem eu não falei antes.
As vibrações serão feitas pelos Thales e pelo Mestre Jesus daqui a um pouquinho. E por enquanto eu vou deixar eles de canto descansando um pouco, enquanto eu procuro fazer alguma coisa que chame bastante a atenção de vocês. Thales, até já. Vamos também tirar o Mestre Jesus daqui. Pronto. Oi, Beth. Boa noite, querida. Para você também. Boa noite, Rosana. Enfim, boa noite a todo mundo que está por aí, que chegou depois e que eu não tive a oportunidade de dar boa noite. E dentro, então, né, do tema desta noite, em falando, né, nesse trabalhador divino, eu li algumas reflexões no sentido da gente estar pensando ou entendendo qual que é o nosso papel dentro da doutrina, né? O que a gente está fazendo por aqui, né? O que a gente está se dispondo a esparramar para o mundo de alguma forma, né? Porque o trabalhador divino não é só aquele que lê, né? Que faz o estudo, que no centro é um excelente espírita, que procura até cumprir com uma certa disciplina seu propósito de ir ao centro, de assistir o evangelho. Se eu não colocar isso para fora, se eu não colocar no meu meio ambiente, porque tem uma fala muito interessante que diz assim, é muito fácil a gente ser espírita dentro do centro, né? É fácil a gente conseguir gostar de quem gosta da gente. E é muito fácil a gente ser bacana com quem é bacana com a gente. O trabalhador divino, gente, ele está envolvido em levar para aqueles que não conhecem, que não acreditam, que não sabem para que serve, para aqueles que efetivamente estejam precisando e que não conhecem a luz do Mestre Jesus. Porque, sabe, independente de religiões, né, cada um tem a sua crença, a sua forma de olhar, o seu divino, sua ligação com esse divino. Nós aqui, o nosso divino é o Mestre Jesus, nosso aprendizado é a partir da codificação, né, que a gente tem do kardecismo. Mas como é que é esse divino de cada pessoa, né? Quantas pessoas que a gente não conhece, que só na hora da morte, né, que elas vão descobrir que elas poderiam ter perdoado, que elas poderiam ter sido mais caridosas. Parece que a gente precisa chegar no momento limítrofe para compreender a importância de disseminar esse amor, né? Parece que até o último limite, por alguma pressão que a gente vai viver, que parece que a gente não vai mais ter oportunidade de vivenciar nada do melhor, é que a gente vai se colocar à disposição, né, das palavras de Jesus, do olhar de Jesus. Que bom que em algum momento isso aconteça. Mas com isso a gente acaba perdendo a oportunidade que a gente está tendo agora, nesta encarnação, nesse presente momento, de fazer a nossa parte. Então, ser um trabalhador divino não é só a gente ser, sei lá, um santinho, a gente deixar de errar, né? A gente deixar de fazer a nossa vida, de passear, de estar com pessoas, de dançar, de ter nossos momentos de lazer. Isso não é deixar de ser uma pessoa correta dentro da nossa doutrina. Na verdade, o nosso papel é também ter o seu lazer, também ter a sua diversão, tudo sempre dentro de um limite coerente na vida, todo equilíbrio é sempre bem-vindo, mas o papel da gente entender o que a gente está fazendo pela nossa doutrina. Como é que a gente se coloca à disposição efetivamente daquilo que a gente vem aprendendo nos livros, daquilo que a gente escuta nas palestras, daquilo que a gente vai discutindo nos cursos muitas vezes, né, que a gente vai fazendo aí no centro, né? Nós temos 2 cursos atualmente. Nós temos o Coen, que é o início, né? O primeiro, né? Aquele que vai introduzir a gente na doutrina, e a gente tem depois aquele mais avançado, que é para quem efetivamente quer burilar as suas mediunidades, né? E dentro desse processo, o que a gente faz fora dali? O que a gente faz fora desse contexto? Boa noite, Isabel, tudo bem? Como é que a gente lida, na verdade, quando a gente tem uma pessoa perto da gente que a gente não suporta no nosso trabalho, por exemplo? Nossa, aquela pessoa, não gosto de ficar perto dela. Ok, mas é muito fácil eu estar perto de quem gosta de mim e de quem eu gosto, que é simpático, que é agradável.
O que será que aquele outro está passando naquele momento do mau humor que ele vive, da cara feia, da crítica, do julgamento? Sabe, a gente por um hábito, né? Ou por um mau costume, é como que se o julgamento fosse a primeira coisa que nos aparece o tempo inteiro. Porque é como que só se a gente soubesse falar sobre o melhor de cada coisa. É como se a nossa opinião e o nosso jeito de olhar a vida fosse o mais adequado para tudo. E a gente vai descobrindo ao longo do tempo e do aprendizado e da reforma íntima que a nossa forma de ver não é única e nem a melhor. Ela é só mais uma dentro do nosso crescimento. Muitas vezes a gente pode estar certo sobre muitas coisas, obviamente, falando. Mas será que a gente vai conseguir convencer os outros se a gente ficar tentando convencer as pessoas de que as nossas crenças é que são as verdadeiras? Porque se eu acredito nisso é porque é verdadeiro e todo mundo tem que acreditar. Eu acho que esse, do meu ponto de vista, é o maior conflito das religiões hoje, né? Porque no fim das contas, o Deus que a gente vai estar olhando, aquele ser supremo, é aquele Pai Divino, onde a gente erra 70 vezes, perdoa mais 70, 70 vezes 70. A gente entende que cada um tem o direito de acertar ou de errar quantas vezes quiser. E a gente, como trabalhador divino mesmo, como é que a gente faz a nossa parte no demonstrar isso? Será que no nosso dia a dia a gente consegue efetivamente se posicionar em relação a tudo que a gente aprende, ou que a gente ouve, ou que cada um dentre nós aqui vai passando, né? Tanto nas palestras, como nas vibrações, até nas vibrações a gente está aprendendo alguma coisa, na hora que cada um de nós aqui faz as vibrações, faz de um jeito diferente, na hora que cada um de nós faz aqui a abertura, faz de um jeito diferente, na hora que faz a palestra, faz de um jeito diferente, e na hora de ouvir, cada um ouve de um jeito diferente. Isso quer dizer que tenha certo ou esteja errado? Não, gente. Na verdade, o trabalho é a gente trazer o melhor. Ser um trabalhador de Jesus é poder levar, de alguma forma, né, todos esses ensinamentos, mas dentro do que cada um quer ouvir. Muitas vezes você vai ter gente de outras religiões que vai olhar Jesus de uma outra forma. Né? Então, por exemplo, dentro do judaísmo, Jesus ele era considerado inicialmente um profeta, né? Era um rabino, era um Messias. E no fim das contas, dentro do judaísmo, ele não é igual como é no cristianismo. Ele é visto, por exemplo, o avatar do judaísmo seria Moisés, que vai trazer os 10 mandamentos. Quando Jesus ele vai trazer para nós, enfim, toda essa cartilha de amor, de compaixão, de caridade, de perdão, de humildade, já é um outro olhar, mas isso é diferente em todas as religiões? De alguma forma, todas as religiões elas vão pregar isso, a caridade, o amor, o perdão, de alguma forma a convivência pacífica, o fazer o bem ao outro, não julgamento. Mas como é que a gente tenta falar isso para as pessoas? Será que a gente impõe essas ideias? Será que a gente coloca de uma forma onde nos traz a sensação de que a nossa forma de falar é melhor? E aí é muito difícil isso, porque às vezes a forma que eu tenho de falar para umas pessoas pode ser de uma forma bastante tranquila e para outras pessoas pode ser agressiva. Então a gente acaba criando, né, um olhar sobre as coisas que a gente acredita, mesmo que ela seja a partir da mesma cartilha. E no nosso caso eu sempre vou falar aqui que é a cartilha de Jesus. Por mais que ela seja sempre do mesmo lugar que ela sai, ou mesmo da codificação, como é que as pessoas estão ouvindo isso? Será que eu consigo? E aí são reflexões que eu estou trazendo. Será que eu consigo ser um trabalhador divino se eu quero impor as minhas ideias? Porque a gente é assim, impor ideias é achar que o outro tem que pensar como a gente. E de alguma forma isso envolve julgamento. E o julgamento é sempre uma peça muito difícil na convivência do ser humano. Porque o julgamento ele vai nos dizer que a nossa forma de olhar é a melhor, e o julgamento sempre vai dizer que o outro está errado. Agora, será que uma pessoa que não acredita em Jesus, que não tem religião, mas que dentro do seu potencial como pessoa, que não tem essa ligação com o divino,
tá? Vamos colocar assim. Mas ela acredita que se ela fizer o bem, se ela fizer caridade, se ela procurar ter respeito às pessoas, se ela procurar sempre estar mantendo uma disciplina, uma postura correta no ponto de vista dela e que seja bom para as pessoas boa, será que também não está a favor desse amor, a favor de um bem maior? Né? Porque afinal de contas, qual que é o nosso papel nisso tudo? Não é estarmos a favor de um bem maior, nós não somos uma ferramenta a favor do amor, mesmo que estejamos muitas vezes, né, com raiva, com medo, julgando, brigando, mas sempre o nosso papel não seria estarmos a favor do amor, porque quando existe mágoa, gente, aí indo para uma outra vertente em cima disso, se existe um sentimento é porque existe amor. Se existe uma raiva, se existe uma mágoa, existe o amor. Então, o que é a mágoa? O que é a raiva? É um amor incompreendido. É aquele amor tão forte que existe que, por muitas vezes ele não ter sido reconhecido, ele se transforma numa coisa dolorida dentro da pessoa. Então, quanto a gente não consegue, ou pelo menos a gente não poderia tentar, se colocar à disposição deste amor, né? Desta luz que nós temos dentro de nós e que muitas vezes nós não conseguimos colocar para fora. Porque a nossa forma de falar pode estar agredindo, a nossa forma de falar pode parecer um julgamento na nossa convivência. A nossa forma de falar se torna uma coisa densa e dura, porque é a nossa forma de enxergar a vida. Às vezes nós passamos, isso pode acontecer com qualquer um de nós, por tantas situações dolorosas que na hora que a gente vai se colocar para o mundo ou no mundo, dentro mesmo da cartilha de Jesus, parece que a gente não tem aquela facilidade de estar colocando esse amor para fora. E aí a gente coloca esse amor na forma de superproteção, na forma de não deixar o outro ser do jeito que ele é, na forma de entender que a convivência só é válida que se ela for do jeito da gente, porque a gente sabe o que é melhor, porque a gente sofreu e aí a gente acha que esse sofrimento não precisa ser repetido pelo outro e eu exijo que os filhos ou os que convivem com a gente não passem por aquilo que a gente passou. Então olha como existem várias nuances dessa mesma história, né? Como existem várias possibilidades da gente se olhar e se colocar a favor dessa divindade, mesmo que eu não acredite nessa divindade. Claro que sempre aqui Jesus vai ser aquele a quem a gente vai estar sempre se dirigindo, que a gente vai estar seguindo o exemplo, porque ele foi o amor e a caridade sobre a terra o tempo inteiro, ele foi a própria perfeição. Mas será que aqueles que também não veem a vida dessa forma, de algum outro jeito, eles não estão espargindo esse amor a serviço de um bem maior? Então, será que em alguns momentos, estou cheia de perguntas hoje, né? Mas é que fica mais fácil a reflexão. Será que em alguns momentos, quando a gente determina para os próprios filhos aquilo que a gente acha que seria o mais adequado, ou então a gente faz um monte de coisa para que não sobrecarregue o outro, a gente não está impedindo o outro de crescer? A gente incapacita de alguma forma. Quando a gente passa a fazer as coisas porque a gente tem pressa, porque as coisas não saem do jeito que a gente quer, porque o outro não faz do jeito que a gente acha que deveria ser o mais adequado, a gente também não está tirando da mão do outro a capacidade de realização do outro. A gente não está impedindo que o outro possa manifestar o seu melhor a favor do todo. Então, como é que eu olho para isso, né? Como é que eu me coloco? Como é que eu esparramo esse amor? Como é que eu esparramo essa compreensão, essa tolerância? Não é só fazendo pelo outro o que ele deveria fazer, porque isso incapacita. Né? Se eu não sinto que o outro é capaz de fazer aquele que se propôs a fazer porque eu faço melhor, mais rápido, de uma forma mais assertiva, eu estou dizendo para o outro que ele não é capaz de fazer e eu estou tirando a possibilidade de o outro crescer e ele chegar à perfeição como eu também pretendo chegar, como cada um de nós pretende chegar. Então, gente, assim, quando a gente está a favor, né, do divino, qual é a forma como a gente faz isso? Será que a gente para pensar, né, em como a gente está fazendo isso? É claro que a gente faz as coisas no automático, né, gente? É muito mais fácil. A gente faz uma, duas, três, depois fica automático e a gente nem se preocupa mais em pensar se é daquele jeito ou não.
Mas quantas vezes que a gente se sobrecarrega de situações familiares, emocionais, no trabalho, porque a gente acha que a gente vai fazer melhor e a gente vai sobrecarregando, atrapalhando a nossa saúde, atrapalhando a nossa sanidade mental, achando que a gente está fazendo um papel em prol do crescimento do todo. E não funciona assim, gente. Enquanto eu não ponho cada um no seu lugar e na sua própria estratégia de crescimento e na boa convivência, eu não estou fazendo um papel de crescimento, né? Porque deixar o outro ser do jeito que ele é também facilita a vida para que o outro possa se expressar. Porque o julgar, né, a crítica, o olhar para aquilo que a pessoa poderia ter feito e não está do jeito que a gente gosta, não é interessante para ninguém, porque eu tiro o meu papel, eu tiro o papel do outro e eu atrapalho todo o processo de toda aquela equipe, que seja no trabalho, que seja em casa. Então cada um tem um papel. Cada um tem um papel dentro desse plano divino. Assim como os pais, os filhos, os irmãos, os tios, os avós, os bisavós, no núcleo familiar, assim também é no trabalho. Existe uma hierarquia dentro do trabalho. Agora, como é que eu estou no meu papel dentro desse trabalho? Eu estou trazendo mais trabalho para mim, achando que eu estou fazendo um favor? Ou eu estou fazendo aquilo que eu posso, se eu puder um pouquinho mais dentro de uma normalidade, sendo olhado por isso, e colaborando com a equipe, para essa equipe crescer junto. E quando eu falo equipe, eu estou falando em equipe de trabalho, em equipe dentro de casa, em equipe de lazer, em equipe de diversão. O quanto eu estou carregando esses pesos, ou quanto eu estou dando para o outro carregar um peso que seria meu e é do outro. Ou vice-versa. Eu que tenho que carregar e o outro está carregando. Então, gente, assim, é uma reflexão sobre qual que é efetivamente o meu papel, quanto que eu estou levando essa caridade, esse amor, essa possibilidade. Porque assim, gente, se eu começo a fazer trabalho, vamos pensar no trabalho voluntário, que a gente gosta muito por aqui de falar e de fazer trabalho voluntário. Se eu não tiver dia para fazer e eu me comprometer, eu estou fazendo uma coisa que eu não posso fazer. Não está valendo. Se eu conseguir, no meu trabalho, nas minhas obrigações diárias, tirar uma horinha para fazer o voluntariado, e isso eu estou doando porque eu estou podendo, eu estou organizada com o resto, tá tudo certo. Agora, se eu começo a atropelar tudo, eu não consigo nem ter o meu trabalho voluntário, nem o meu trabalho, nem minha obrigação dentro de casa, nem minha obrigação com a minha família. Então, a gente precisa aprender a se disciplinar, a se organizar para poder fazer tudo o que a gente quer, a se organizar para estabelecer o nosso papel nos vários grupos da qual a gente faz parte. Então, quando eu tenho o meu voluntariado, eu já me organizo na minha agenda, eu tenho um planner, assim, nesse planner da semana inteira eu tenho os dias da minha academia, do meu voluntariado, o meu momento de trabalho, o meu momento de lazer, o meu momento com a minha família. Ah, mas isso é muito cheio de método. Não, é uma forma mais fácil de eu poder cumprir esse trabalho divino que eu tenho. Agora, se eu não tenho o que doar, como é que eu vou doar, gente? É a mesma coisa assim, de eu não ter dinheiro para comer, sei lá, e eu vou lá e dou todo o dinheiro que eu tenho para uma instituição para dar de comer para uma outra pessoa. Eu posso dividir, é diferente. Eu tenho um tanto, eu posso dividir em partes com a minha família, com o outro, e aí sim eu estou fazendo alguma coisa que pode favorecer e que faça de mim uma pessoa dentro de uma justiça divina. Porque se eu começo só a distribuir, mas eu não olho a minha parte, eu me sobrecarrego, vai me faltar, eu não vou conseguir fazer por muito tempo. Então, tanto no trabalho quanto em casa, por exemplo, uma pessoa que fica em casa, que trabalha dentro de casa, uma pessoa, vamos pensar nas mulheres que muitas vezes são do lar, hoje nós temos homens do lar também, mas se essa pessoa do lar, ela fica o tempo inteiro só fazendo isso, ela vai ter tempo para fazer outras coisas quando? Que ela vai ter tempo para um momento de autocuidado, no exercício físico, no momento de lazer pessoal, de um prazer que a pessoa tenha, de um cuidado com o próprio corpo, de um cuidado com a casa, de organizar tarefas, de ser uma gestora da casa. Assim é, dentro do nosso voluntariado,
assim é dentro dos nossos estudos, assim é no nosso trabalho. Então, gente, organização e disciplina é a base da gente poder ser um trabalhador do divino. É a base de eu estar me preparando para poder fazer a minha melhor parte. Porque se eu centralizar tudo num lugar só, então eu vou fazer tudo nesse lugar, eu não vou ter equilíbrio na minha vida. E a base da gente equilibrar, né, os pratos ali, o equilibrista, ele precisa dar atenção para tudo um pouquinho. Então, na nossa vida funciona assim. Se eu dedicar tudo para uma coisa só, eu não estou fazendo o papel dessa distribuição igualitária, desse momento de caridade. Então, assim, eu vou ficar fazendo caridade o tempo inteiro, também não funciona. Ah, vou só trabalhar. Não funciona. Ah, eu vou só ficar em casa. Não funciona. O nosso método de vida, gente, ele está intimamente relacionado com a nossa forma de equalizar um pouco de tudo daquilo que a gente vem vivendo. Então, eu gosto muito de trabalhar com foco, né? Assim, como é que a gente olha que a gente pode fazer dentro do amor esse melhor amor, né? Esse amor de doação, esse amor de entrega. Por exemplo, se eu for um dia no meu dia de voluntariado, tenho vários dias que eu faço voluntariado. Se no dia que eu estiver indo lá, eu tiver com um monte de coisa pendente fora, como é que eu vou desempenhar um bom papel nesse lugar que eu me propus aí, né? No meu trabalho, se eu fiquei com uma pendência, tem alguém doente em casa, eu tinha que levar alguém no médico, e eu vou para o meu trabalho com essa pendência, como é que eu vou trabalhar? No trabalho, a gente precisa justificar, ok? Então vamos dar um jeito de justificar que eu precisei cuidar da minha família. Porque se eu também não tenho esse tempo, eu vou só trabalhar? Eu vou só ficar em casa? Eu vou só ficar estudando? Então nós fomos capazes e nós fomos preparados, gente, para fazer muitas coisas. A gente apenas precisa entrar de novo na disciplina. Eu sei que, por exemplo, no domingo à noite, às 20 horas, a gente vai estar aqui junto. Eu sei que é um dia que, independente do que eu tenha que fazer, a não ser que eu tenha um compromisso, alguma coisa aconteceu e não dê. Mas eu vou estar me comprometendo comigo, com o plano espiritual, com Jesus, com todo o meu trabalho, para entender que nesse dia eu tenho que estar em casa, nessa hora, ou em algum lugar onde eu possa estar ouvindo a palestra se eu não estiver fazendo. Então, vou me disciplinar para as minhas obrigações. Ah, mas tem que ser sempre o tempo todo igual? Não. Eu posso ter formas de conciliar para que fique dentro do equilíbrio. Então, eu penso, gente, aí, pensando um pouco em tudo isso que a gente vem aprendendo, em tudo isso que a gente vem conversando, em todas as leituras que a gente vai fazendo, e cada um de nós que aqui chega, que se a gente se organizar, se a gente usar um pouco de tudo aquilo que a gente precisa e a gente conseguir fazer uma boa organização sobre isso, eu não vou deixar nenhum departamento faltando. Eu vou conseguir estar à disposição e a serviço da caridade, a serviço e à disposição de um trabalho voluntário, a serviço e à disposição de ouvir o outro. Gente, você quer um trabalho mais divino do que ter a capacidade de ouvir, ouvir sem julgar. Não é ouvir porque eu tenho, porque eu tenho ouvido ou a escuta, mas porque eu tenho a possibilidade de não julgar o que o outro está me falando. Será que eu tenho a possibilidade de olhar para uma pessoa e cumprimentar, independente dela me conhecer ou não? De um abraço, de um bom dia, uma boa tarde, uma noite, um acolhimento. Às vezes no nosso trabalho a pessoa está mal-humorada porque ela está com tanto problema e a gente acha que ela é uma chata. Será que não é hora da gente parar e perguntar: você está precisando de alguma coisa? Posso te ajudar em alguma coisa? Isso é ser um trabalhador divino, gente. Isso é a gente se colocar à disposição de menos julgamento. Eu sei que é difícil. Eu sei que na nossa correria do nosso dia a dia a gente não tem muito tempo para essas coisas, muito mais em ambiente de trabalho. Mas às vezes o que nos torna humanos, né? E dentro do nosso papel de espíritos reencarnantes e prestes a desencarnar e reencarnar, como é que a gente se prepara para esse papel? Como é que a gente coloca à disposição do equilíbrio para a gente, da gente e com a gente? Isso nos torna seres humanos, seres falíveis, mas seres perfeitos também, seres em busca da perfeição, seres em busca do burilamento,
Só que o burilamento ele não vem sozinho. Lembra sempre que um diamante ele precisa ser polido muitos anos antes de virar um diamante. E muitas vezes assim somos nós, né? Uma pedra bruta que estamos sendo burilados para cada dia a gente poder estar melhor para quem? Para a gente, para o plano divino, para a perfeição. E é para isso que nós estamos aqui a cada dia. Que é para isso que nós estamos dedicados a nesse momento estarmos juntos, né? Estarmos aqui nos burilando para que possamos fazer uma reflexão de qualidade, para que possamos, dentro do nosso ambiente, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa saúde, da nossa família, a gente estarmos nos burilando para sermos um apoio para nossa família ser uma rede de apoio para nós, que nós possamos sempre ser uma ferramenta da vontade divina, que nós possamos a cada dia nos colocar à disposição disso, de receber as intuições, de entender que o que está chegando a nós é o que precisa do nosso olhar, de entender que muitas vezes para mudar um hábito a gente precisa fazer a mesma coisa repetidas vezes durante muitas vezes. Para mudar um hábito a gente precisa estar disponível para essa mudança. Então é assim, gente, para não atrapalhar ainda mais as vibrações e para deixar vocês com essa reflexão, eu sugiro, né, que cada um dentro de si possa olhar para isso, para o seu melhor, sem julgamento, gente, sem julgamento. Nossa, eu sou isso, nossa, eu sou aquilo, nossa, poderia fazer melhor. Não, sabe, a perfeição que a gente vai exigir quando a gente conseguir em algum momento é lá chegar perto, né, dos pés de Jesus. Por enquanto, o que a gente precisa é equilíbrio. É equilíbrio e utilizar dessas referências que a gente tem para poder fazer isso uma prática diária na nossa vida, um costume, um hábito. Mudar hábitos para melhor, mudar hábitos para estar em equilíbrio. Dependendo do desequilíbrio, para a gente ter equilíbrio precisa ter os desequilíbrios também. Mas que a gente possa acolher tudo isso de uma forma a entender que faz parte da nossa humanidade, né? O que está bom, o que está ruim. O equilíbrio é sempre olhar para o todo. Eu só sei que existe a luz porque eu consegui olhar para a sombra. E eu consegui olhar para a dor e transformar ela em saúde e em amor. Tá bom? Então fica aí a reflexão da noite. Que vocês tenham, agora eu vou chamar o Thales, o Mestre Jesus. Que vocês tenham aí uma excelente noite. Que vocês tenham um excelente final de domingo, uma excelente semana. E que a gente possa se ver novamente na próxima quarta-feira. E que vocês fiquem com as bênçãos do Thales, do Mestre Jesus. E que vocês possam se preparar, então, para doar muito amor nesse momento. Até mais, Thales. Já volto, gente. Obrigado, Lulu, pela palestra, viu? Muito edificante, como sempre. Parabéns. E é isso, meus amigos. Vamos lá? 30 segundinhos para quem não pegou a água. Enquanto isso, eu vou dar o meu boa noite para todos vocês aí. Vi que tem bastante nome no chat. E daqui a pouco a gente vai vibrar por todo mundo, tá bom, gente? Fiquem à vontade aí para colocar os nomes que vocês quiserem, tá bom? Deu tempo? Vamos lá? 30 segundinhos, bem rapidinho. Todo mundo já está acostumado aqui, não sei se tem gente nova hoje aqui, mas pessoal que já está acompanhando faz tempo já está acostumado, deixar a água já pronta, a minha está aqui. Minha garrafinha está sempre aqui à mão para a gente fazer a vibração. Se bem que ontem eu tive tratamento de cura, tomei passe lá, né? De cura, que eu estava precisando, que a gente trabalha, e às vezes acaba precisando, né? E aí preciso tomar minha água do tratamento de cura, pelo menos por um mês aí. Então eu vou usar minha água do tratamento de cura, nem vou usar essa aqui. Tá bom, gente? Vamos lá? Deu tempo, viu? Então, só reforçando, quem participou do tratamento de cura ontem, fique com a água do tratamento de cura, tá bom? Não precise de água hoje, o resto pessoal com a aguinha na mão. Vamos lá, gente? Então, vou pedir para vocês irem fechando os olhos, irem respirando mais fundo, uma respiração mais calma, mais tranquila, irem acalmando o coraçãozinho de vocês, irem se acomodando confortavelmente onde vocês estiverem sentados. Para a gente fazer as vibrações dessa noite,
nosso momento de doação, nosso momento de amor ao próximo, para que a gente possa vibrar, formar uma corrente de bons pensamentos, de boas vibrações, de energia positiva para aqueles mais necessitados. Então vamos começar vibrando por todo o universo. Vamos vibrar por todos os planetas com vida inteligente. Vamos vibrar pelo nosso planeta, planeta Terra, que os dirigentes das nações, através do diálogo e da diplomacia, possam chegar à paz mundial, principalmente nas regiões de conflito, né? Rússia e Ucrânia, Israel e a região do Hamas, na faixa de Gaza, ou também junto com o Irã, que possa haver um cessar-fogo mais fixo, mais definitivo, né? Um cessar-fogo de longo tempo. Na Rússia e Ucrânia também, a gente vibra muito por isso, né? E nas outras regiões de conflito interno, como Síria, Líbia, outros países da África, né? Que tem conflito armado, guerra civil nesse nível, que eles também possam chegar a um consenso, para que possamos ter um planeta sem conflitos armados. É isso que a gente tem que vibrar sempre aqui, né? Nós perdemos aí na Páscoa o Papa da Igreja Católica, e é sempre um momento importante, né, da escolha de um novo Papa. E a gente também vibra muito para que eles tomem uma boa decisão e façam uma escolha correta, né? Deixe sempre o lado político em segundo plano e façam uma escolha, porque essa escolha parece que não, mas isso influencia bastante no nosso planeta, principalmente nessa questão de conflitos armados, né? A escolha dos dirigentes religiosos. Então nós vibramos por uma boa escolha nesse sentido. Eu acho que o Papa não influencia nada aqui para nós espíritas, mas influencia no planeta como um todo, então a gente sempre vibra pelo melhor. Vamos vibrar agora, meus amigos, pelo nosso país, o Brasil. Que os dirigentes das esferas federal, estadual e municipal possam ser iluminados, possam ser orientados para que tomem as melhores decisões, fazerem o que é certo e não o que é fácil, e fazerem o que for melhor para a população em geral, para o crescimento do Brasil, deixando de lado interesses políticos, interesses pessoais, né? Para que eles possam fazer sempre o melhor pela população, para que o Brasil possa crescer economicamente, socialmente, ser mais envolvido e o mais brevemente possível se tornar um país de primeiro mundo, com praticamente a fome bem reduzida, ou praticamente sem fome, né? Com uma desigualdade bem menor, uma condição de população mais equilibrada. É isso que a gente vibra pelo nosso país. Independente de lado político, independente de ideologia, a gente tem que vibrar sempre pelo bem do Brasil. Vamos vibrar agora pelas cadeias, pelas prisões, para aqueles irmãozinhos encarcerados. Aqueles irmãozinhos que cometeram seus erros perante a lei dos homens e que estão pagando suas penas. Que eles possam se arrepender de seus erros, cumprir suas penas em paz e voltar a conviver também em paz com a sociedade. Vamos vibrar agora pelos hospitais, casas de saúde, onde houver um leito de dor, onde houver um irmãozinho acamado, em tratamento, que Jesus possa entrar em seu coração e trazer-lhes o milagre da cura.
que o plano espiritual possa orientar os médicos, os enfermeiros, para que cada irmãozinho doente receba o melhor tratamento, com a menor quantidade de efeitos colaterais possível, e que esses irmãozinhos possam, o mais brevemente possível, deixarem seus leitos e voltarem a conviver com seus familiares, gozando de plena saúde. Vamos vibrar agora, perdão, pelos idosos. Por todos os idosos, aqueles em casa de repouso, nos asilos, mas também em suas casas, em casa de seus familiares. Vamos vibrar por todos os idosos, vamos vibrar pelos seus cuidadores, sejam profissionais, sejam familiares. Que esses irmãozinhos que estão aproveitando seus últimos anos de vida, que já cumpriram seu papel profissional para a sociedade, possam aproveitar os seus últimos anos gozando da melhor saúde possível, recebendo os cuidados adequados quando necessário, e que eles possam aproveitar esses anos, né, com a melhor saúde possível. Isso é o mais importante. Vamos ver agora pelas crianças, por todas as crianças. Que elas tenham a oportunidade de crescer, de se desenvolver, frequentar a escola e, quando adultos, se tornarem pessoas de bem. Vamos ver agora pelos nossos irmãozinhos viciados, em qualquer tipo de vício. Que Jesus também possa entrar em seus corações, tirando-lhes a vontade, a necessidade, a dependência física, química e psicológica. Que esses irmãozinhos, aqueles que precisam, aceitem o tratamento, que eles tenham a consciência ou absorvam do plano espiritual essa consciência de que precisam de um tratamento para deixar seus vícios de lado e aceitem o apoio de seus familiares, de seus cuidadores e que possam, o mais brevemente possível, deixar seus vícios. Vamos ver agora pelos irmãozinhos desabrigados, moradores de rua, que eles tenham oportunidade de um prato de comida, tenham oportunidade de um banho quente, tenham oportunidade de uma cama, tenham oportunidade de um teto sobre suas cabeças. Vamos vibrar também pelas ONGs, pelos albergues que os acolhem, pelos trabalhadores, né? Os albergues que os acolhem, esses irmãozinhos, assistentes sociais. E que esses irmãozinhos deixem o mais brevemente possível essa dura vida de morador de rua. Que eles possam ser acolhidos por familiares, que os aceitem e que eles possam deixar essa vida de morador de rua. Vamos vibrar agora pelos irmãozinhos com os nomes aqui do chat. Temos bastante nomes aqui no chat, cada um com a sua necessidade, alguns com questões de saúde, saúde física, saúde mental, outros que já desencarnaram. Vamos vibrar também pelos irmãozinhos que estão nas caixinhas de vibração lá do centro, tanto na sala da recepção na entrada, como na sala de cromoterapia. Vamos vibrar por todos os nomes que estão naquelas caixinhas, com a necessidade de cada um, que eles possam receber muito amor, muita esperança, muito pensamento positivo, muita energia, muita força para enfrentar seus desafios, para superar suas necessidades, para aqueles que estão enfermos para superarem suas enfermidades. E a gente tem que doar muito, muito amor por eles, muita compaixão, por todos os irmãozinhos, muitas vibrações, para que eles possam se recuperar o mais brevemente possível. Vamos vibrar também por aqueles irmãozinhos com doenças crônicas, doenças que não têm cura, Alzheimer, Parkinson, doenças mais graves como HIV positivo, câncer, né? Irmãozinhos com problemas de coluna, problemas de movimentação, paraplégicos, tetraplégicos, né? Irmãozinhos com problemas de saúde mental, excesso de ansiedade, depressão, né? Irmãozinhos com pressão alta, diabetes, colesterol alto. Todos os irmãozinhos que têm essas doenças mais crônicas,
doenças que não têm cura, mas que têm um tratamento e que melhoram a sua qualidade de vida. Então, que esses irmãozinhos possam receber todo o seu tratamento e que possam ter os efeitos colaterais amenizados pelo plano espiritual, para que eles possam ter uma qualidade de vida melhor, serem mais saudáveis e poder estender aí o seu tempo de vida o máximo possível. Sabemos que todos nós aqui vamos desencarnar um dia, então aqueles que puderem, com essas doenças aí, mas que puderem estender o tempo de vida, como se fosse uma vida que não tivesse aí nenhum problema de saúde, é muito melhor, né? Então nós vibramos por eles, tá? Vamos vibrar agora então pelos nossos irmãozinhos desaparecidos, adultos e crianças. Que esses irmãozinhos tenham oportunidade de serem encontrados. Esses grupos de busca, que buscam, muitos deles têm problemas de saúde mental, né? Problemas de Alzheimer, foram mudar de estado, se perdem, esquecem onde moram, ou às vezes tiveram um conflito familiar e acabaram saindo de casa e vão para outro estado e não conseguem voltar, né? Acabam se tornando moradores de rua, isso acontece muito. Então nós vamos olhar por todos esses irmãozinhos considerados desaparecidos. E vamos olhar também agora pelos irmãozinhos desencarnados, para que esses irmãozinhos sejam resgatados pelos grupos iluminados de resgate do plano espiritual, o mais brevemente possível, de acordo com o seu merecimento, para que caso eles esqueçam de orar, pedindo socorro, pedindo resgate, fica aqui a nossa oração por eles. Estamos aqui pedindo a intervenção do plano espiritual pelos irmãozinhos desencarnados que precisam de resgate. Todos eles, sabemos que não é possível resgatar todos de uma vez, é claro, mas fica aqui a nossa intervenção, o nosso pedido de misericórdia ao plano espiritual, misericórdia ao Mestre Jesus, Mestre do planeta Terra, que possa enviar seus anjos de luz, seus espíritos de luz, com suas correntes de resgate, e possam resgatar esses irmãozinhos sempre de acordo com o seu merecimento. Vamos ver agora pelos nossos amigos e familiares mais próximos. Aqueles que nos querem tão bem, aqueles que nós queremos tão bem, aqueles do nosso convívio do dia a dia, seja no nosso lar, na nossa casa, seja no nosso trabalho. Esses irmãozinhos também possam ter uma semana iluminada, uma semana protegida, e que possam ter em seus corações muito amor, muita paz, muita calma, para que possamos redimir qualquer tipo de conflito que possa ter ocorrido entre nós e eles, e que possamos ter uma convivência digna do caminho de nosso Mestre Jesus. Vamos vibrar agora pelo nosso lar, pela nossa casa, que uma luz branca de Mestre Jesus possa entrar pelos cômodos da nossa casa, limpando e higienizando todos os ambientes, deixando a nossa casa limpa, nossa casa iluminada, clarificada. Deixar qualquer tipo de problema, qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de irmãozinho perturbador do lado de fora, para que a nossa casa cada vez mais possa se tornar um lar harmônico, um lar que está no caminho, na seara bendita de Mestre Jesus. E vamos agora pedir por nós mesmos, pedir proteção, pedir iluminação, para que tenhamos mais uma semana abençoada, uma semana que nós possamos lembrar sempre de orar quando necessário, mas que nós possamos estar protegidos e sempre guiados dentro do caminho, dentro da seara bendita de Mestre Jesus. E agora, meus amigos, nós vamos agradecer. Agradecer a todas as bênçãos que recebemos semanalmente. Tudo que nós recebemos das nossas correntes, nossas intuições maravilhosas. Agradecer a todas as correntes que estão sempre ao nosso lado nos apoiando. Corrente dos hindus egipcianos, Sagrado Coração de Maria, Corrente Azul, Dr. Alberto Seabra, Bezerra de Menezes, Corrente dos Moços,
das moças, dos médicos, dos enfermeiros, corrente das crianças e todas as outras correntes que estão sempre conosco, nos intuindo, nos iluminando e sempre nos mantendo no caminho correto. Então, eu agradeço a todo o plano espiritual que está sempre aqui conosco. Que assim seja, graças a Deus. Pois sim. Muito obrigada, Thales, pela vibração maravilhosa. Pessoal, uma boa noite para vocês, um bom restinho de domingo e uma excelente semana. Que a luz do Mestre Jesus abençoe a todos. Muito obrigado, meus amigos. Uma ótima semana para vocês. Boa noite. Beijos.